Olá, queridos. Estamos dando início a mais um episódio do Café e Convidados. Hoje, primeiro dia de junho, nós estamos dando início a mais esse programa que tem sido bênção de Deus, que tem alcançado vidas e famílias e transformado histórias. E hoje, nada mais, nada menos, estamos recebendo o diretor e apresentador do programa, meu amigo, pastor Erisvaldo. Que honra poder entrevistá-lo hoje, poder ouvir, né, o senhor essa noite. E desde já, né, eu quero passar a direção que de fato é do senhor. Os papéis hoje estão invertidos, né? O senhor quem faz a apresentação, mas hoje o senhor vai vai abrir um pouco o coração, a história do senhor. Então, hoje eu tenho a honra de entrevistá-lo. Eu quero passar para o senhor já a oportunidade para dar as saudações iniciais aos nossos ouvintes. Seja bem-vindo ao programa do senhor. Jesus, evangelista Iago, quero desde já externar o meu agradecimento por sua participação hoje como apresentador. Estou aqui no lugar de entrevistado e vamos bater um papo. Hoje eu estarei deixando como compartilhamento com os nossos seguidores parte do meu testemunho, pois o mesmo é longo, não teria tempo em uma edição de falar tudo que o Senhor tem realizado na minha vida. Estaremos batendo um papo, pois o Café e Convidado, Evangelista Iago, é um bate-papo. É um bate-papo legal, né? E nós temos essa dinâmica de hora estarmos como apresentador e hora estarmos sendo entrevistado, sendo o palestrante. Está com o apresentador Iago Rodrigues, a apresentação do Café e Convidado nesta data maravilhosa, 1º de junho de 2026, estamos iniciando mais uma edição do podcast Café e Convidado. Que honra. É com você a continuidade da apresentação. Nosso abraço a todos nossos seguidores que nos assistirão mais este vídeo relevante de muita importância para aqueles que desejam conteúdo de qualidade, né? Maravilha, né? Que bom hoje poder estar sentado nessa condição, né? Para ouvir o senhor. O senhor está muito acostumado a ouvir histórias, testemunhos e experiências. Hoje o senhor vai relatar algo que presenciei, que vivenciei com o Senhor, fazendo parte da minha história, do meu cotidiano. E sentado no sofá do CC estou eu. Maravilha. Qual a expectativa hoje? A direção é sua. Qual a expectativa hoje de não fazer perguntas, mas receber perguntas e falar da vida, falar da pessoa do senhor Erisvaldo? Nós, dando continuidade, eu retomo a palavra para me apresentar. Sou ministro do Evangelho, exerço o ofício de pastor, dirigente de congregação, e há um roteiro a seguir e virão as perguntas para que, as respondendo, nós assim relatemos coisas maravilhosas que têm nos acontecido e momentos difíceis também. Sim. Qual seria hoje, para falar para os nossos ouvintes, o que o senhor tem para falar do pastor? Quem é o pastor Erisvaldo? Quem é o pastor que está do meu lado hoje aqui? O que as pessoas precisam saber do senhor hoje? O que seria interessante e relevante? Quem é a pessoa do pastor que está hoje sentado ao meu lado? A começar pelo nome. Muitos ficam sem
entender direito por que o meu nome tem o acréscimo depois de Erisvaldo. Eu sou conhecido por Erisvaldo Euri. Euri não é um sobrenome, é o apelido, é uma facilidade de pronunciar meu nome. Foi um apelido criado pelas pessoas que tinham dificuldade de pronunciar o meu nome, que por conta do S dá uma dificuldade de pronunciar Erisvaldo. Então, o que acontece? Muitos me perguntavam se eu não tinha um apelido. Não tem um apelido algo mais fácil do que o seu nome de batismo? E nessa peleja surgiu Euri. Então, eu sou conhecido por muitos por Euri. Porém, no nosso meio, no nosso meio evangélico, na minha atuação eclesiástica, pastor Erisvaldo. Então, para ficar bom para todos, ficou Erisvaldo Euri. Aqueles que têm facilidade de pronunciar Erisvaldo, Erisvaldo. Aqueles que me chamarem de Euri, também está válido. Mas qual existe uma. É só para ter uma pronúncia mais fácil ou tem algum significado com o longo, ao decorrer da história? Euri trouxe alguma importância ou somente para ter uma pronúncia mais fácil? Geralmente, alguns apelidos, alguns nomes, têm algum significado, alguma coisa que marcou, ou é apenas uma pronúncia mais fácil? Na realidade, é, o, o apelido Euri foi exatamente para facilitar a pronúncia na hora da comunicação, pois eu tenho um certo conhecimento por conta da minha atuação. E uma delas, eu exercia várias atividades em residência e os clientes tinham essa dificuldade. Hoje eu não exerço mais as atividades de reformas como no passado e, e eu sou conhecido nesse meio de serviços de uma de um ofício que exerço no meu dia a dia, e assim, por solicitação deles, por iniciativa desses meus clientes, fiquei conhecido por Euri. Porém, o meu nome de batismo, que realmente eu percebo que é um pouco complicado a pronúncia. Eu erro às vezes. Então, meu nome não é como Robson, como Iago, nome que você vai direto, sem, Às vezes eu tenho dificuldade. Eu não sem posso. manobra de S, né? Então, na realidade, estando bom para as duas partes, como diz o russo-humano, né? Então, assim, ficou legal. Então é só mesmo para ter uma facilidade de pronúncia, né? Uma outra pergunta, os nossos telespectadores querem regra de português, para todo texto tem o seu contexto, né? Então hoje o senhor está como pastor, o senhor tem muita experiência, mas tem uma história por trás de tudo isso aí. Como começou, qual a cidade natal do senhor, a origem, como foi a história, a infância, dificuldade, facilidade, conta um pouco sobre. Para o senhor estar aqui hoje, foi necessário passar muita água debaixo da ponte, né? A minha vida compõe uma história um tanto um quanto emblemática por tudo que me aconteceu. Eu sinto-me um pouco diferenciado por conta da minha caminhada, do que tive que trilhar. Tudo parece ter sido mais difícil para mim. Então, eu sempre eu sempre busquei facilitar as situações. Porém, quando não
havia facilidade para atravessar determinados trechos da minha caminhada, da minha jornada, eu de cabeça erguida busquei atravessar esses trechos difíceis. Então, eu lembro que quando eu tinha 8 anos, nós, na época, meu pai, meu pai gerou 12 filhos. Então, eu sou de uma família de 12 filhos. Então, meu pai, com muita dificuldade de alimentar, de dar o melhor a toda a família, ele saiu de uma cidade para outra, do sítio, morávamos num sítio. Então o senhor não é natural de Maceió. Eu sou pernambucano, eu nasci no município de Itaíba, que é divisa com Águas Belas, que faz divisa com Ouro Branco, que já é cidade de Alagoas. Eu nasci na divisa dos dois estados, pois a fronteira é apenas um riacho chamado de Riacho Pedra da Bola. Que interessante. Então, hora eu estava em Pernambuco, hora então o senhor tem quase duas dupla naturalidade, não nacionalidade, naturalidade, quase, né? Pode-se dizer que o senhor é um pouco alagoano e um pouco pernambucano. Isso mesmo. Então é assim que acontece a minha infância. Então morávamos no sítio, porque a gente literalmente nasceu no sítio, nós não nascemos na cidade. Lá a parteira ia fazer o parto na residência da parturiente, não ia para a maternidade. Então assim que nós nascemos. É diferente. Então saímos do sítio e fomos para uma cidade só por conta de ter água na cidade. E nessa cidade, ao chegar lá... É a cidade de Águas Belas, não, né? Não, foi outra cidade do sertão, de Alagoas, por nome de Olho d'Água das Flores. Ah, eu conheço. E nessa cidade, lá nós éramos em 8 irmãos, não estavam os 12 ainda. Então, diante das dificuldades, eu nunca fui de esperar a morte com a boca aberta, como diz a música do Raul Seixas, eu sempre busquei socorro. Então eu cheguei no estabelecimento de uma grande empresária, ela era empresária do ramo de armazém, lá em Olho d'Água, e pedi uma ajuda a ela. Minha família com muita dificuldade, e ela olhou para mim, eu tinha 8 anos, ela disse, você quer morar comigo? Eu disse, quero. Eu pensei comigo mesmo, tá, que oportunidade de eu estudar. Meu pai não tinha como dar suporte financeiro para que eu viesse cursar o caminho dos cursos superiores. Então, ela disse, vá buscar suas coisas. E eu fui, ao chegar em casa, falei com meu pai, ele disse, e ele conhecia ela, que tudo da cidade pequena. Todo mundo se conhece, né? Todo mundo se conhece, então ele conhecia a empresária, mas o pessoal do sertão, o patrimônio mais precioso são os filhos. Se tiver de passar fome, passa todo mundo, mas ninguém dá ninguém a ninguém. Então meu pai disse, não vai. Fiquei frustrado, porque eu estava me sentindo perdendo a oportunidade de estudar, que era o suporte financeiro que aquela mulher me daria, que o meu pai não teve condição. E ficamos só um ano, aí choveu lá onde nós morávamos, no sítio, meu pai tinha uma propriedadezinha de 8 tarefas de terra, e foi lá que ele criou a família. Então, voltamos para o lugar de onde saímos. Porque choveu. E assim foi a minha infância. Fui crescendo e vieram as aventuras em busca de ascensão financeira. Mas parece que tudo era mais difícil para mim. Valia as tentativas. Eu nunca fui de baixar a cabeça quando algo deu errado. Então, nessa busca por ascensão material, eu reconheço que, como que me acompanhou desde a infância,
um certo grau de materialismo. Hoje eu reconheço que eu não estava bem certo na minha projeção, pois não conhecia a existência espiritual, que é a riqueza maior. Então, nessa busca, eu tinha por volta de 16 anos, e eu sempre tenho melhorado um pouco interesseiro, individualista. Eu não gostava muito de trabalhar no roçado do meu pai. Os meus irmãos mais velho que eu tenho, 2 irmãos e uma irmã. Eles estavam sempre ali já com 17, 18, 19 anos, trabalhando na roça do meu pai. Eu com aproximadamente 16 anos, não vou trabalhar para meu pai. Enfrentei uma roça de preparar o matagal e preparei uma roça de 8 tarefas de terra, o tamanho da propriedade do meu pai. E meu irmão mais velho não tinha ainda colocado um roçado para ele. Depois que eu preparei o meu roçado, ele preparou do lado, que era em uma fazenda. Sim. Lá era uma parceria. Você plantava e a cota do fazendeiro era só você semear a semente do capim para ficar para o gado. Quando eu soube que assim era, eu fui lá, conversei com o gerente, eles possa fazer a sua roça. Então, veio a colheita. E nessa colheita, eu me projetei para comprar uma pareia de garrote. É o sonho do sertanejo, porque a pareia de boi vai servir para arar a terra. O que seria uma pareia para os nossos telespectadores entenderem? Ah, é um par. É isso, que serve para transportar o carro de boi, como também arar a terra. Que aí os dois puxam o carro de boi. Para quem não sabe, eu mesmo não sabia que era esse nome. Tem um jugo, que é a canga, que ligam os dois e eles aram a terra para ficar pronta para receber a semente. Aprendi agora. Qual o nome mesmo? É pareia de boi. Aprendi agora. Ou junta de boi. A junta eu já encontrei. Então, quando reuni a colheita, não deu para comprar os dois. Só que meu irmão foi parceiro comigo, vendeu a colheita dele, aí em uma sociedade nós compramos 2. Mas aí o dinheiro curto não deu para comprar os bezerros, porque sai mudando de fase conforme a faixa etária, né? Quando é pequeno, bezerro; quando maior, garrote; quando adulto, boi. Então, nós compramos 2 bezerros. E observe o quanto parece tudo ser mais difícil para mim. O que aconteceu? Um bezerro, ele tinha problema de crescimento, é chamado de pé duro, não é de raça. Então, um bezerro passou a crescer mais que eu, ficou desigual, não ia dar certo. Aí eu e meu irmão resolvemos desfazer a sociedade. O meu irmão, ele ficou com um bezerro, eu fiquei com outro. Tudo isso no auge dos 15, 16 anos, né? 16 anos em diante. Então acontece que nessa dificuldade toda eu estou buscando melhoria. Então, eu saltei um capítulo que parece que tudo é difícil. Antes, eu fiz outra aventura com criação. Lá no interior, uma das fontes de proteína é uma caça por nome de preá. Sabe o que é preá? Sim. Preá é um roedor, que é da família das pacas. Eu fui comer, não gostei, uma vez. Não gostei. Não gostei da preá. Então, para facilitar a captura dos preá, usa-se o cachorro. O cachorro, ele tem uma habilidade incrível. Ele identifica quando o preá está na árvore. A árvore, ela fica oca. Então, passa a ser esconderijo do preá. O cachorro persegue e descobre que o preá está naquele oco do pó e fica latindo. Aí o dono, ao ouvir o latido, vai lá e retira a caça.
E meus primos, eles tinham os cachorros deles. E eu não tinha. Eu não consegui um cachorro. Então eu ficava querendo ter um cachorrinho também. Até que um dia, uma vizinha tinha um cachorrinho. E não quis mais o cachorrinho. Era a oportunidade perfeita. Eu ter o meu cachorrinho. Mas em que deu errado? Eu empolgado, né? Para disputar com meus primos a busca do pré-A, né? Para dar uma melhorada na refeição. O cachorro, como tudo para mim pareceu ser mais difícil, era mudo. Ele não latia. Então, ele identificava que o pré estava lá na árvore. Mas não podia dar o sinal. Aí o do meu primo, normal, chegava e latia. Então ficava atribuído que ele quem teria encurralhado aquela caça. Então o que acontece? O que acontece é que ele, além de ser mudo, ele morreu atropelado, esse cachorro, uma história dramática. O carro atropelou e ele morreu. Aí eu tentei mais uma vez pela criação. Uma tia minha me deu uma galinha. E eu comecei a criar galinha, em busca da galinha, vim uma ninhada. E nesse mesmo período, eu fui em busca de um cachorrinho, um vizinho lá, a cachorra dele pariu. E eu fui lá em busca de um cachorro, ele disse, não tem mais cachorro, só tem uma cachorrinha, quer levar a cachorrinha? Eu disse, não tem um cachorro, essa com a cachorrinha. Aí meu patrimônio era a cachorrinha e a galinha. Aí dá até uma história, chega um capítulo que nem a galinha, nem a cachorrinha. A gente saiu para um evento, minha família, quando voltamos, a cachorrinha tinha devorado a galinha, matou a galinha para se alimentar. E depois a cachorra também morreu. Veja que parece ter sido difícil, mas eu não fiquei por baixo. Arranjei outro cachorrinho, mas aí um vizinho meu me convidou para trocar o cachorrinho em um porquinho. Eu digo, vou agora na suíno. Agora suinocultura. Aí então minhas irmãs quem cuidavam do porquinho lá, né? Chama chiqueiro, que é o pocilga. Aí quando eu chego um dia, eu vi minhas irmãs cochichando, e triste. Já sabia. Igual Davi ouviu cochichado que a criança tinha morrido, eu já desconfiei. Então as minhas irmãs se preparem que o porquinho morreu. Então a coisa foi ficando difícil. Então quando eu estava com 17 anos, aí então eu comprei, no esforço, agora sim, um bezerro de raça. O bezerro foi se fortalecendo, foi ficando um boi bem valioso. Aí eu passei por um quadro de depressão, isso eu estava com 17 anos. E nessa depressão toda, eu fiquei aproximadamente 1 ano sofrendo com depressão profunda, motivo pelo qual eu conheço o que é a patologia por ter vivido na pele. Eu, com 17 anos e 6 meses, eu resolvi deixar o sertão e vim para a capital do estado, Alagoas, capital Maceió, capital do estado de Alagoas. E assim eu fui convivendo agora, não mais nas dificuldades do interior, mas aventurando agora na cidade. As delícias da cidade grande, né? E Deus foi sempre comigo, Deus esteve sempre comigo nessas batalhas. Então, meu irmão, um dos meus irmãos que vieram comigo, e um primo, nós saímos para procurar emprego. Ao chegar na empresa, só tinha 2 vagas. Então, eu, menor de idade, mas mesmo assim, fiquei na frente. Por trás ficaram meu irmão, meu primo, e eu e meu irmão ficamos, e o meu primo não obteve a vaga dele, só restaram 2 vagas. E lá
eu fiquei trabalhando e assim fui recuperando da depressão e tocando a minha vida na capital. Assim, assim foi a minha infância do interior à capital. Agora já estou na capital, já estou conhecendo a grande metrópole do estado. E minha vida começa agora a ganhar nova projeção no capítulo. Agora estou deixando as minhas capacidades de camponês para buscar a vida na metrópole. Maravilha, é uma história muito comovente, mas para a gente poder fechar esse assunto, o senhor acha que valeu a pena? Porque a dificuldade traz estrutura, né? Traz maturidade, traz conhecimento e forja um caráter de homem, né? A gente tem visto pessoas que não são forjadas porque não passam por dificuldade, né? Nessa minha busca por melhoria, eu não conhecia ainda a palavra, mas eu vivia o que o salmista diz que foi bom eu ter sido afligido para aprender os teus decretos. Sempre a dificuldade faz a gente aprender. Eu sempre vivi dentro de uma filosofia que eu tinha na época que diz assim: mais vale a dor de não conseguir que a tristeza de não ter tentado. Se você sofreu porque não conseguiu, mas você tentou. Há outro sofrimento que será que se eu tivesse tentado eu não teria conseguido? Então, é verdade. Quem mais sabe levantar é quem mais caiu. Quem mais caiu. Tem habilidade. Uma queda para quem já caiu muito é só mais uma. Que bom, né? Então, é um passado que tem um peso, né? Isso conta. O senhor tem uma alma gêmea, né? Que soma muito. O senhor tem quantos anos de casado? Na realidade, fazendo parte da minha apresentação, eu fiz em dezembro do ano passado, eu completei 30 anos de casamento. Tem mais tempo de casado do que eu tenho de vida. O amor da minha vida foi alguém que realmente me tirou das aventuras, que eu era um aventureiro. Daqui a pouco nós pararemos um pouco. Como é que eu fui parar na presença de Jesus? Faz parte do meu testemunho. Então, na realidade, hoje já é o resumo, né? Sou pai de 3 filhos maravilhosos: Jéssica, a primogênita, Elvis do meio, e a Rayana, que hoje está aqui no auditório dando apoio na produção do podcast. E então, assim é o resumo, porém tem um início essa história. São 30 anos de casados e é uma história consolidada, muito sólida, né? Sem sombra de dúvidas, é um testemunho, né? Porque não são 30 horas, não são 30 dias e... São 3 décadas. Exatamente. Então, se o senhor quiser falar só das partes boas ou das dificuldades, tudo. Na realidade, eu continuarei contando que tudo parece ter sido mais difícil para mim. Pronto, estamos aqui para ouvir. Hoje ela está aqui, a varoa, está aqui assistindo ao podcast. Nós estamos preparando aqui o auditório, né, que será também refeitório, né, na organização. E hoje nós estamos aqui. Então, para ter uma ideia, ela tinha aproximadamente 15 anos, de 14 para 15 anos. Eu também um garotão, 20 anos. Aí eu ia passando na rua, eu nessa época não morava na rua, meu irmão que morava, só que eu saía lá de onde eu morava, que era no alojamento da empresa. Eu passava final de semana na casa do meu irmão. Então, ela parecia uma índia, a Diaconisa Neto, cabelão longo, que ela realizou um dos meus sonhos, um dos meus sonhos era casar com uma mulher de cabelos lisos, pretos e longos, tudo estava nela. Então o senhor viu, foi o amor à primeira vista? Existe? Aí a primeira vista marcou um pouco, mas eu era
eu era um aventureiro no mundo artístico. Sim. Não era qualquer coisa que me pararia, porque meu sonho era ser artista. Então, eu era muito focado. A gente para muito naquilo que nos atrai, aquilo que se torna foco. E meu foco era me tornar artista nesta época. Eu estava nas aventuras. Eu tentei ser artista por artes plásticas, caricaturas e também a música. Então, eram desejos. Então, lá vinha a garotona. Aí eu pensei, vou tirar uma onda com essa garota. Eu esperava isso naquele início de relacionamento. Quem sabe ali, a partir de quando eu passasse a mão no cabelo da garota, Não, mas se iniciaria ali já o que se tornaria o romance, o namoro. Mas o senhor idealizou, vou chegar perto, passar a mão no cabelo? Na realidade, essa modalidade de passar a mão no cabelo, hoje dá processo. Eu trouxe do interior. Hoje daria processo, mas naquela época era mais... No interior, lá no interior que eu morei, passar a mão no cabelo era um sinal, era como que perguntasse, quer namorar comigo? Então, quando a moça aceitava, então ela já estava aceitando aquele namoro. Se ela recusasse, é porque não estava dando. Mas não é uma prática para hoje em dia, que hoje dá processo para os jovens. Para um rapaz que quer conquistar uma moça, se ele pensar nisso, ela processa ele. Hoje está diferente, né? Era no interior, mas nessa época era menos processo. Mas era dois desimpedidos, dois jovens, né? Buscando se conhecer. Sim. Será que dois jovens se conheçam assim na aproximação em busca de iniciar um namoro, né? Que é o primeiro passo para chegar ao matrimônio? Então, eu fiquei depois pensando, depois da frustração, tudo para mim é difícil. Sabe o que ela disse? Eu esperava um sorriso, eu esperava ela. Ela olhou para mim e disse: vá passar a mão no cabelo da sua mãe. Meu Deus do céu! Então, como é que de uma frustração dessa chega ao casamento? Próximo capítulo. Na sequência, meu Deus do céu, os nossos seguidores entenderão como é que isso resultou em casamento. Muito bom. Mas o senhor, pronto. Mas assim, como, né? Pela ordem, vocês estão casados, o senhor não desistiu no primeiro não, né? Não, na realidade, eu sou persistente. Eu não desisto fácil das coisas, porém, eu não sou de insistir muito no mesmo caminho. Sim. Eu sou de buscar novos caminhos. O que acontece? Nossos caminhos estavam traçados, mas com um encontro. Eu recebi a indenização de uma empresa e comprei uma casa um pouco distante, não muito, da casa dela. Então eu pedi um prazo de 30 dias. Quando eu fui fazer o pagamento, o homem tinha vendido a casa a outra pessoa. Parece uma dramaturgia. Então, não deu certo aquela casa. Agora, observa só. Surgiu uma casinha que era do irmão dela ao lado da casa dela. Então, eu agora comprei a casa e estou morando. Então, a partir de quando ela me deu um fora, eu só fiquei jogando meu charme. E eu pensei comigo, ela agora vai ter que me engolir, como disse o Zagalo. Ela agora vai engolir meus charmes. Então, o que é que eu fiz? Na casinha do lado, eu sempre gostei de violão, tanto que tenho aqui no cenário do estúdio. Aí, nessa época, eu tentava ser cantor. Compus aproximadamente 50 músicas, disputei um concurso aqui na TV Alagoas, TV Gazeta. E eu ficava lá na casinha. Ela tinha um envolvimentozinho com alguém, mas aí eu fiquei jogando meu charme e cantando serenata. Na minha casinha, ela de lá ouvindo. E a história parece história de novela,
eu tinha os livrinhos de cifra. E ela, uma certa feita, ela pediu que a irmã dela, que ela teria receio, até porque me deu um fora, não ia ter jeito de ir lá. Pediu que a irmã fosse me pedir emprestado uma revistinha de cifra, Sim. onde estava ali as músicas. E assim eu emprestei aquele livrinho, e a partir daí a coisa foi melhorando. Até que um envolvimentozinho que ela tem, aqueles negócios de adolescente, Sim. né? Não era nada muito sério, acabou. Aí eu tô na janela da minha casinha. Batendo um violão, não? Não. Tava lá dando uma meditada na janela, como Isaac estava esperando. Tava lá na janela da casinha. Lá vem a garotona, 15 anos. A gente começou a namorar, ela tinha 15 anos, casamos com 16. Então, agora olha como já ficou fácil. Ela desiludida, né, porque tinha terminado o namorinho lá com outro rapaz. Aí ela olhou para mim e disse: não quero saber mais de ninguém. Eu acho que eu perguntei: cadê o namorado? Acabou. Tocou na ferida, né? Agora eu não quero saber mais de ninguém. Aí eu perguntei: de ninguém mesmo? Ela disse: só se for de uma pessoa agora. Aí me alimentou uma esperança no coração. Quem será? Quem será o Felizardo, né? Então aí eu joguei a pergunta. A ansiedade veio impulsiva, né? E eu perguntei: quem será essa pessoa? A resposta deu início ao namoro. Ela disse: é quem está na minha frente. Quem estava na frente dela? Que negócio sério, hein? Erisvaldo Euri. Que negócio sério. Pronto. Então, a partir daí, iniciou o namoro e passamos por todas as etapas direitinho. Namoro, noivado e casamento, tudo direitinho, civil. Fizemos tudo conforme a tradição da família. Que a persistência. Na verdade, o senhor tinha já o coração voltado, né, para esse desejo. E eu passei, quando eu percebi que os caminhos pelos quais eu me tornaria artistas não foram tão promissores, aí eu agora foquei em constituir uma família, seguindo a tradição dos meus pais, dos meus ancestrais. Então, eu passei a ter desejo de ter a minha família. E assim, entendi. O meu sogro, como sempre, né, adolescente, não aceitou bem no início, porém, aceitou com critério. Agora, não quero que demore muito. Por volta de um ano para já resolver. Então, não foi um ano, mas em 1 ano e 6 meses. E já era tudo que o senhor queria, né? Era, na realidade, de um lado sim, mas de outro, as condições para comprar a mobília, tanto que a gente passou a usar mobílias improvisadas no início. Por falta de ter o período foi muito curto, não deu para ver. Mas já tinha casinha própria, né? Já facilitou. E assim foi o início, e pela frente está como nós fomos parar em servir a Jesus. Que bom, que história linda, né? Que isso sirva de exemplo, né? Para todos nós, da nova geração. Nesse caso, vocês não eram evangélicos ainda, ou já eram, não, né? Voltando um pouquinho na história, eu cheguei a falar no início o quanto eu sou persistente por novos horizontes. Eu buscava a fama e a ascensão financeira. Isso aí era exacerbado e isso não era positivo. Hoje eu posso perceber o quanto eu errei no ritmo. Então, quando eu tentei me tornar artista, eu não sou de um único meio. Eu sou de no mínimo 2. Se um falhar,
eu não fico desamparado. Então, eu tentava ser artista pela música e também por arte plástica. Deus me deu uma inteligência a quem eu sou muito grato, que o que eu tentar fazer pode não ficar perfeito como um profissional, mas tanto que eu exerço múltiplas atividades. E não fica muito distante em qualidade dos profissionais, não, mas não vem o caso, é muito longa a minha história, teremos que pular esse capítulo. Então, as oportunidades foram surgindo. No meu trabalho, eu fazendo lá os trabalhos de arte, e uma juíza de segunda instância da comarca, da capital, ela veio e disse: Arisvaldo, prepare seus materiais, que eu cedo espaço no meu gabinete, no Tribunal de Justiça, para você fazer a sua exposição. E eu cheguei a vender alguns trabalhos, cheguei a faturar alguns dinheiros com os ensaios. Mas terminou, eu me desiludindo, abandonei a arte plástica, aí fui para a música. Então, também não houve êxito. E então eu fui parar na igreja e agora vem o capítulo como isso aconteceu. Já casado, né? Já casados. Como é que foi? O encontro da aliança foi depois de casado. Porém, aconteceu algo comigo que faz parte do meu testemunho, que foi Deus me mostrando. Deus se apresentou para mim através de milagre. O que Deus me mostrou foi Ele se apresentando a mim. Eu lembro que eu solteiro, eu estava vindo do trabalho e fiz uma visita a uma igreja, Assembleia de Deus Missão. E depois do culto, eu como visitante, poderia ter ido embora assim que terminou o culto. Eu esperei o culto terminar e presenciei algo que chamou minha atenção. Depois do culto, uns 3 ou 4 obreiros pegaram uma irmã, colocaram no braço e seguiram. Era caminho da minha casa e eu fui seguindo aqueles obreiros. Eles faziam isso já há algum tempo. A irmã era paraplégica. Ela teve um problema com paraplégica e tinha esperança de andar e orava, a igreja orava para ela andar. Então, eles entraram na casa dela, eu entrei também e me falaram toda a história. Aquilo ali ficou marcado. Me acredite que outro momento eu resolvi passar na mesma igreja. Ao chegar na porta da igreja, essa irmã estava de pé, falando com o microfone, contando lá o testemunho que Deus fez. Essa irmã, eu vi o antes e o depois, ela andou, Deus operou milagre na vida dela. Então aquilo foi chamando minha atenção. Mas não parou por aí. Eu lia bastante outra doutrina de outra denominação que não vem o caso, mas não é do segmento evangélico. E um dia chegou para trabalhar na empresa onde eu trabalhava uma zeladora, e ela era evangélica. E no meu aniversário ela me deu de presente uma Bíblia. A partir daí eu comecei a ler a Bíblia e fui me voltando para foi se encontrando ali dentro, né? Eu fui me aproximando espiritualmente de Deus. Mas aí algumas dificuldades no casamento, havia dificuldade de nós irmos e agora fazer parte do povo de Deus. Até que saímos dessa casinha onde nós morávamos e fomos morar em outra casa. Não tinha vizinho crente nessa casa. Era praticamente minha família morava em volta, né? Aí a gente fez uma casa um pouco distante e lá, ao lado e em frente, famílias evangélicas. Então convidaram a minha esposa para ir à igreja e ela foi como visitante. Voltou falando que havia aceitado Jesus. Então eu fiquei sem acreditar, se você aceitou, eu também vou. Aí resultado, houve uma festividade, estava de jovem. Eu digo, eu vou também e vou aceitar. Eu fui certo, eu não aceitei a Jesus, eu fiz aliança com Cristo por apelação do pregador, eu já fui de casa. Convicto, né? Ele trabalhou no meu coração antes mesmo da mensagem.
A mensagem só contribuiu para que eu fosse até o altar. Então, a diferença que nós temos de servo de Deus é de um mês, de um para o outro. Então, já se passaram quase 3 décadas nós atuando no reino do Senhor, fazendo parte da Igreja de Jesus. Que maravilha. A atuação eclesiástica do senhor hoje, fala um pouco para a gente de, de como o senhor hoje atua, a forma hoje que a igreja tem o senhor. Quando eu me envolvi com a igreja e com Jesus, eu levei aquele desejo de ser músico. Tentei ser músico, me infiltrando na banda, dava tudo errado, tentava cantar, só era decepção, era só o desejo. Eu aprendi que para saber o que é a chamada, é só você inverter o seu desejo. Deus geralmente chama para você fazer o que você gostaria de fazer outra coisa. Então nesse meu desejo de me tornar músico, assim foi o meu início na igreja. Só que a graça de Deus na minha vida foi abundante, a ponto dos pastores verem em mim uma possibilidade de suprir alguns espaços, uns espaços com necessidade de preenchimento. Então, na igreja onde eu iniciei a minha caminhada como servo, eu praticamente exerci todas as atividades lá. Das atividades que existem no ofício da hierarquia assembleana, praticamente eu exerci todos os cargos. Então, o Senhor, por sua infinita misericórdia, foi me apresentando, que é Deus que apresenta os líderes que vão... Apenas reconhecer. Isso. Então, na realidade, foi assim que tudo começou. Quando eu fiz aliança com o Cristo, com 2 meses houve um batismo. Então, o pastor disse, você é casado, civilmente sou. Então, eu fui batizado nas águas com 2 meses de crente. Então, com 4 meses, eu aceitei o primeiro cargo, auxiliar. Logo em seguida, aí veio o cargo de secretário-geral da congregação. Então, nessa congregação, nós ficamos aproximadamente 11 anos, para a honra e glória de Deus e pela infinita misericórdia dele. Eu trabalhei como auxiliar, como professor da escola bíblica, como diácono, como presbítero e também como tesoureiro. Quase todas as atividades. Mais um pouco o senhor pastoreava a igreja. Pastoreei também. Observe o que aconteceu. E então faltaram 2 cargos. O de coordenador da mocidade e de superintendente da escola, porque eu trabalhava em domingos alternados. Sempre tive essa escala. Eu não ficava todo domingo. Motivo pelo qual não exerci lá esse cargo. Fui exercer quando fui dirigir congregação. E a gente sempre teve em congregação pequena, onde há uma carência de obreiros. Então, o pastor vai ali realizando aquelas atividades até que chegue alguém para ocupar aqueles cargos. Então, para que ficasse totalmente preenchida a minha atuação, o cargo que eu não exerci lá, eu exerci no ministério que estou atualmente coordenador da mocidade. Então, não ficou nenhuma atividade das atividades da Igreja Evangélica Assembleia de Deus que eu não realizasse para Jesus. Tem experiência de sobra, né? Então, na realidade, conheço de ter, assim, exercido, que lembro todas as atividades de um ministério. Aí, então,
Aí então o que acontece? O que eu menos queria era ser pastor. Eu fazia questão de não sentar nas cadeiras do púlpito, porque eu não queria ser pastor, eu queria era ser cantor. Até que um dia eu comecei a perceber que Deus não me chamou para ser cantor. A gente tinha uma mercearia e a mercearia foi assaltada por 3 meliantes. E uma das coisas que eles levaram foi o meu violão, que estava no primeiro andar. Então eu percebi, Deus não me chamou para ser cantor. Aí então observe como eu fui parar, como eu fui parar em dirigir a igreja do Senhor. Surgiu uma congregação. Ao pastor presidente, senhor Oswaldo, tem como você dirigir essa congregação? Eu disse, não tem, porque eu trabalho à noite. E nessa época eu trabalhava uma semana. Os dias de culto, uma semana era no trabalho e outra livre. Então não tem como. Ele disse assim, eu providenciarei outro obreiro para ficar outra semana. Eu disse, não dá certo. 2 pastores, não vou. Aí não fui. Eu queria ser pastor, não queria trabalhar de dirigente. Aí o tempo foi passando. Até que a igreja abriu uma subcongregação. Aí o pastor disse, ah, dá para ir dirigir a subcongregação? Então, eu disse, não dá, o meu trabalho não permite. Aí o que acontece? Acontece que 3 dirigentes não deram certo continuar na congregação. O pastor presidente disse, ah, dá para segurar a congregação como pastor? Aí não teve como dizer não. Então é como que Deus dissesse, já que você não saiu para ir dirigir a congregação, você vai ser aqui. É difícil a igreja aceitar alguém que cresceu, seu pastor, alguém que cresceu ali. Então, assim, veio a minha experiência como pastor dentro da própria congregação, uma escala que era considerada escala nessa época, 6 meses. Então, 6 meses sendo pastor dentro da congregação, onde eu convivi com os irmãos, e a partir daí, aí pronto, nós precisamos sair para dirigir congregações distantes e não voltamos mais para essa congregação. Assim, foi a minha atuação eclesiástica até agora no reino do Senhor, né? Até aqui, o Senhor tem nos ajudado, daqui em diante, né? O futuro pertence a Deus, não nos cabe avaliar como será daqui. É muita história, né? E para tanta história, eu fiquei sabendo que o senhor está escrevendo um livro, né? Na realidade, a história do livro, eu sempre gostei de me envolver, é uma paixão me envolver com múltiplas coisas. Esse livro, na verdade, o senhor está resumindo. Qual é o enredo desse livro, o título? O que esse livro, qual o assunto abordado? Para dar um spoiler para a gente aí. Eu sei que você não pode falar muita coisa, mas um spoiler pode dar, né? O que está saindo da minha mente para esse livro, que tem por título Ponto Confortável e Proporcionalidade, é o título desse livro. Esse livro, ele será dividido em 4 partes. Na primeira parte, eu abordarei o ponto confortável e proporcionalidade da vida física, a vida biológica. E na segunda parte, o que fazer para não sairmos do ponto confortável? Daqui a pouco eu explicarei melhor sobre esse ponto confortável. Existe um ponto confortável que, ao sair dele, vai ficando desconfortável, mas proporcionalmente à distância que houve do ponto confortável. Pouco distante, pouco desconfortável, muito distante, muito desconfortável. Então, na terceira parte, entrará o ponto confortável e a proporcionalidade na vida espiritual. Então, eu peguei como um gancho para o assunto do livro Eclesiastes 7,16. Salomão, ele aconselha o seguinte: não seja demasiadamente justo, nem
demasiadamente sábio destruiria a ti mesmo, ele está falando de extremo. Sim. Extremo está no ponto máximo do desconforto. Então, muitas vezes nós estamos confortáveis, mas buscando ficar mais ainda, ao invés de ficar mais confortável, vai entrar em desconforto, tendo que voltar para voltarmos a ficar confortável. Então, o que me levou a essa conclusão é que esse ponto confortável, ele está dentro das taxas de normalidade. Eu cito como exemplo a temperatura normal do corpo, a temperatura confortável. 36 graus, aproximadamente, não é isso? Então, acima disso, uma temperatura externa vai proporcionar um desconforto. E esse desconforto tem nome. Então, qual é o nome desse desconforto? O desconforto, quando uma temperatura está levando o corpo a receber mais temperatura que é normal, é chamado de hipertermia. É quando a temperatura está... E se subir muito, vai para o desconforto máximo e chega a causar morte. Quando a temperatura baixa muito, vai para hipotermia. Pode haver a morte também por excesso de temperatura baixa. Então, se nós formos também para a pressão arterial, 12/8, considerado normal, dizem que já não é mais normal, mas se conhece como normal 12/8. Acima disso, hipertensão, saiu do conforto da pressão normal, não fica confortável a vida. Abaixo disso, hipertensão, é quando a pressão baixa. Então, quando algo sai do ponto confortável, ele precisa voltar. Então, quem é a pessoa para fazer voltar? Quando se trata da saúde biológica, é o médico. O médico, através das terapias medicamentosas, ele vai controlar aquela pressão. A pessoa até vive, mas vive desconfortável. Desconfortável. Para poder ela buscar conforto, ela vai precisar desse equilíbrio, que é levar a pressão através do medicamento para a normalidade. Outro dia, só para a gente entender um pouquinho, né, sobre isso, eu estava vendo os vídeos de voo, e eu vi que a aeronave ela voa a 36 mil pés, que é cerca de 12 mil metros de altura. Aí eu tentei entender por que ela não voa acima disso. Porque se ela passar desse limite, tem menos oxigênio. O avião até voa, mas ele consome mais combustível e força mais o motor. Ou seja, ele vai até chegar, mas ele vai chegar mais cansado, mais no limite, né? Então, chega, mas chega desconfortável. Desconfortável. Outro exemplo é a ISS. Sim. A Agência Espacial. Ela gira em volta da Terra em uma velocidade de 28 mil quilômetros por hora. Se acelerar e ela passar para uma velocidade acima de 28, ela vai para o espaço. Porém, se desacelerar e ela baixar de 28, ela tende a cair na Terra. Então, existe o ligamento dos motores, que de 15 em 15 dias, 2 vezes no mês aproximadamente, os motores da ISS são ligados para ela voltar para a altura normal, para nem ir para o espaço nem cair. Então, observe que o equilíbrio dela, o ponto confortável dela é a velocidade. O que acontece conosco? O Criador nos fez com esse ponto confortável. Algum motivo, alguma adversidade, vai tirar essa tranquilidade. Isso acontecendo, há necessidade de voltar. É possível voltar. Então, a taxa glicêmica também, de 70 a 99 em jejum.
Acima disso, predisposição para diabetes é necessário, a insulina para equilibrar. Para equilibrar. Então, na segunda parte do livro, que existe agora a vida espiritual e o desequilíbrio. Porém, há na última parte das duas etapas, o que fazer, isso vai ficar para o livro, para voltar. Quando se fala da nossa saúde, a gente entende, né, como funciona. Mas quando o assunto é vida espiritual, onde está? Qual é o remédio para equilibrar? Quando a vida espiritual sai do conforto. Mas aí é só no livro, é só no spoiler. Livro. Porque poderá para alguns se tornar questionáveis no momento, antes de saber o detalhamento, antes de perceber lá. Fora de contexto, né? Então, eu percebo que, como na vida física tem como controlar, trazer para o ponto confortável que saiu dele, na vida espiritual, em alguns momentos sai. Mas tem como voltar com o Senhor, tem como voltar para o ponto confortável. Quem sabe você que está me assistindo, você saiu do ponto confortável espiritualmente. Você pode até, e o que devo fazer para voltar? Vai estar lá no livro, mas eu vou citar aqui 2 antídotos: jejum, oração. 3, e palavra. E palavra. São antídotos que faz nós voltarmos para o ponto confortável, dele sairmos. O filho próprio saiu desse conforto, desse ponto confortável. Lá houve fome, não foi isso? Lá para onde ele foi. Então, ele resolveu voltar para o ponto confortável. A pergunta é, ele conseguiu voltar para aquele ponto confortável, de onde ele nunca devia ter saído? Ele conseguiu voltar. Então, é possível nós voltarmos para o ponto confortável. Quando Jesus, em João 10,10, disse que veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância, vida abundante é estar nesse ponto confortável. Então, o livro aborda a vida financeira, a vida biológica, a vida espiritual, a vida matrimonial. Então, ao sair do conforto, tem como voltar para ele, porque para estar feliz, em plenitude, é necessário que estejamos em todas as áreas da nossa vida, que para mim riqueza é isso, evangelista Tiago. Riqueza para mim é estarmos no ponto confortável em todas as áreas, na área financeira, na área espiritual, na área biológica, área social, que vai estar de bem com nossos irmãos, área conjugal, que é a área matrimonial, área familiar. Quando está bem em todas essas áreas, tudo vai bem. Nós estamos no ponto confortável em todas as áreas. Então, riqueza para mim, é isso, eu estou errado? Está certíssimo. E o bom, o que me encantou, são as divisões desse livro. Porque assim como o senhor citou o exemplo de Eclesiastes, né, o livro de Eclesiastes traz essa base. Então é muito bíblico o livro do senhor, parabéns. Porque nos leva ao equilíbrio. Porque tem gente, inclusive no meio pentecostal, tem esse tipo de pessoas, que entende que viver 24 horas na igreja, por exemplo, vai ser o suficiente e vai resolver os problemas. Mas às vezes a pessoa está tão envolvida, aí esquece de compromissos dentro de casa, com o marido, com a esposa. Então, o equilíbrio. Não é uma história que eu já ouvi. Você não me autorizou a falar a sua naturalidade, não, mas foi não sei se é a sua terra. Eu ouvi que no Rio de Janeiro, muitas das pessoas que enveredam para caminhos tortuosos são filhos ou eram filhos quando estavam vivos, de dirigentes de oração, que ficava muito tempo na igreja e pouco tempo cuidando dos filhos, que para mim, o maior papel de uma mãe é cuidar bem do seu filho e entregá-lo à sociedade. Eu e minha esposa entregamos já 2 à sociedade, a filha está vindo aí, a minha terceira netinha, né? Porque são 5, né? Estão vindo mais 2, né? Então, entregamos
a sociedade, pessoas que receberam instrução, nós éramos igreja, e olha, participamos de tudo isso, mas a família tinha que estar conosco. Os meninos tinham que, se nós estávamos na igreja, eles precisavam também estar, entregamos à sociedade, os dois mais velhos, que já são o menino pai, a menina mãe, vem o terceiro da mais velha, e vem também o terceiro do meio. Então, estamos para entregar à sociedade, né? Entregando à sociedade, que eu falo assim, preparar para enfrentar a vida individualmente, gerando constituindo a sua família. Então, é isso, é dosar família, igreja. Existem pastores, o senhor já deve conhecer, ou já ter ouvido falar, que estavam dirigindo igrejas grandes, estruturadas, mas que acabou o casamento dentro de casa. Eu já conheci, eu já vi histórias assim. Por quê? Porque não teve o equilíbrio, né? Pastoreando um ministério bonito na igreja, aos olhos humanos, porque para mim não dá para ter acredito que o senhor entenda da mesma forma, não dá para ter um ministério de excelência na igreja, com um ministério da família destruído dentro de casa. Já diz a frase que o ministério de sucesso do pastor começa em casa. É uma grande esposa, né? Então, na realidade, esse meu livro, ele, quando concluído, ele poderá, de alguma forma, ajudar pessoas que estão investindo mais em áreas que deveriam receber menos investimento, e investir mais onde está recebendo menos investimento do que o que devia. É exatamente isso. É a dosagem. É disso que vai tratar o meu livro. Título do livro, para nós concluirmos, ponto confortável e proporcionalidade. Por que proporcionalidade? Eu imagino que o seguidor que é inteligente entendeu. Proporcionalidade é que se sai pouco do ponto confortável, vai ficar pouco desconfortável. Sim. Se sair muito desconfortável. Então, muitas vezes a gente não percebe que está entrando em desconforto porque está saindo aos poucos. Mas quando se distanciar, vai perceber que vai fazer falta. Aí, se já distanciou, é voltar. Então, como voltar? Meu livro vai dar pistas. Se distanciar, como voltar para o ponto confortável. Aqui o bom é estar confortavelmente. Estamos na reta final, apresentador. Muito bom. Já estamos encerrando mais uma participação, mais um programa, né? Mais um quadro, como preferir. E foi muito produtivo. Hoje tivemos, né, o papel invertido, ouvimos a voz da experiência do quadro, né? O diretor e apresentador hoje contou, acredito que um pouco, né, da história, bem resumido, porque é muita história, muito conteúdo, e vem mais experiência aí com a aquisição do livro, né? Esse livro vai trazer muita sabedoria, muito conhecimento, né? Na realidade, nós pulamos vários capítulos, meu testemunho é longo, a minha história realmente é composta por trechos bem dramáticos, né? Então, não tinha como em uma hora nós relatarmos o que Deus fez por nós, como nós atravessamos trechos difíceis, né? Então é isso. Eu quero agradecer a todos que nos assistem, que têm assistido os vídeos do podcast, e quero lhe fazer um convite. Siga-nos através das redes sociais. Nós estamos no YouTube, Instagram e Facebook. Para você nos localizar no YouTube, onde ficam os vídeos na íntegra, no Instagram e Facebook ficam só os cortes. Você vai na busca e digita @café e convidado cast, tudo junto. Então já nos localiza. Então, siga-nos, abraça esse projeto. Esse projeto tem como finalidade levar orientação, levar informação no âmbito espiritual e no âmbito social. Maravilha. Então está aqui o nosso parceiro que tem contribuído de forma muito eficiente, dando apoio a este projeto, que tem recebido o apoio daqueles que têm tirado um tempinho para assistir nossos conteúdos. Estaremos sempre buscando melhorar para levarmos melhores conteúdos para você que nos segue. Nossos agradecimentos a todos. Deus te abençoe, te guarde, proteja sua casa, sua família.
e até o próximo episódio. O programa, ele é um programa familiar. É um programa que tem levado às famílias uma palavra de edificação, uma palavra de ânimo para estarmos sempre no ponto confortável, mas se sairmos dele, ficaremos desconfortáveis, mas dá mas para com a retornar. possibilidade de voltarmos e andarmos confortavelmente. Peguei essa palavra. Muito obrigado e Deus até abençoe. o próximo Até o próximo. vídeo. Em nome de Jesus.